Olá, caros alunos. Frequentemente nas aulas de história, nós vemos sobre a história da escravidão, vemos principalmente sobre a figura de Zumbi dos Palmares, que foi o líder do Quilombo dos Palmares, o mais famoso quilombo da história do país. Zumbi, ele assumiu a liderança do quilombo em 1678, mas antes dele, também nós temos outras figuras que são um pouco desconhecidas, que também contribuíram para a abolição da escravatura. Vamos falar um pouquinho nesse vídeo exatamente sobre essas figuras. A primeira delas é Bencos Biorró. Bencos Biorró é pouco conhecido no Brasil, mas ele é muito conhecido na Colômbia. Por quê? Ele fundou o primeiro quilombo das Américas. A sua história começa no arquipélago do Bijagós, atual Guiné-Bissau. A presença de escravagistas no arquipélago levou ao aprisionamento da família inteira de Bencos em 1596. Mas ele foi escravo apenas por 3 anos, porque em 1599 ele foi batizado e renomeado como Domingos Biorró e liderou uma grande rebelião com 30 homens em Cartagena das Índias, norte da Colômbia. O grupo tomou conta de uma região elevada conhecida como Monte de Maria. A partir dali, formaram uma rede de inteligência que mantinha o exército de Bencos atualizado sobre o que ocorria na cidade. Assim, era possível organizar novas fugas de escravos para o palenque. O que é o palenque? Aqui nós não tínhamos os quilombos, que eram os locais para onde os escravos, os ex-escravos iam, buscando a liberdade. Ali nós tínhamos, na Colômbia, nós tínhamos o palenque, é o relativo ao quilombo. A terra dos negros liderados por Bencos ficou conhecida como Arcabuco, que quer dizer lugar de arvoredos intricados, ou mata fechada, porque por isso era difícil deles invadirem, então eles ficaram protegidos ali. Sem saber como derrotar esses negros foragidos, o governador de Cartagena, o Jerônimo de Suazo, ofereceu um tratado de paz em 18 de julho de 1605, e nesse tratado ele autorizava os habitantes a circular pela cidade. Só que o tratado foi violado em 1619, quando, andando desprotegido, Biorró foi surpreendido próximo à muralha de Cartagena e aprisionado. Em 1621, Bencos foi enforcado. A localização estratégica do palenque seguiu protegendo seu legado. Com o crescimento contínuo do palenque, a coroa espanhola voltou a ceder, então emitiu um novo decreto real no ano de 1691, que fundava oficialmente o Palenque de São Basílio. Desde 2005, ele é considerado inclusive o patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. E foi ali que os libertos de Bencos tornaram-se o primeiro povo livre das Américas. Então, ele vai anteceder em muito o Quilombo dos Palmares. Nós também temos uma outra figura, chamada Princesa Acautune. Enquanto os palenques se espalhavam por toda a Colômbia, no Brasil, rebeldes se reuniam em torno dos quilombos, que tem como seu exemplo máximo o Palmares, que eu acabei de falar. Antes de Zumbi, nós tivemos também outras figuras, por exemplo, Gangazumba, que é um nome que é corrompido de Ganazumba, que quer dizer grande senhor. Ele foi o primeiro líder dos Palmares entre 1670 e 1678, mas a sua história começa bem antes no Reino do Congo, com a princesa Aquautune. Aquautune fazia parte da nobreza do Reino do Congo, e a relação do Reino do Congo com Portugal era problemática. A rivalidade entre as duas nações levou a uma série de conflitos a partir de 1620. E em um desses conflitos a Holanda acabou apoiando o Congo contra Portugal. Por mais de 3 décadas, os portugueses acabaram levando a pior e perderam territórios importantes para o Congo. O confronto chegou no ápice em 1665. Então o rei congolês, Nivita Nakanga, ou Antônio I, foi capturado e decapitado pelos portugueses. Mais de 5.000 congoleses morreram e centenas de membros da nobreza foram presos, entre eles uma das guerreiras que liderou um batalhão. Essa princesa era Aquautune. Os cativos do Congo foram espalhados pelas colônias europeias das Américas, e boa parte foi escravizada e comprada no Brasil. Nesse ponto, os registros se perdem. Mas Aquautune reaparece escrava na capitania de Pernambuco, e ali ela já estava com um filho, o Gangazumba. Motivada pelos corriqueiros estupros sofridos pelas escravas negras, Aquautune decidiu tentar a sorte na fuga em direção à já conhecida região dos Palmares, atual Alagoas, que na época era só um protótipo do quilombo que veio a ser depois. Então aí surge a nova figura, o Gangazumba. Aquautune viveu em Palmares com seus 3 filhos, Sabina, Gangazona e Gangazumba.
Esse último, né, o Ganga Zumba, ao assumir a liderança do quilombo, organizou as estratégias de defesa do assentamento com técnicas típicas de guerrilha, priorizando a mobilidade das trocas e evitando o confronto direto com possíveis oponentes. Com vários grupos aderindo a Palmares, Zumba consolidou um conselho com outros chefes, reproduzindo a organização política de boa parte dos impérios africanos. A sede dele era na Serra dos Macacos, o maior dos assentamentos que formaram o conglomerado de Palmares. As demais regiões eram lideradas, em geral, por seus descendentes, entre eles seu sobrinho Zumbi, o filho de Sabina. Então, Zumbi dos Palmares era sobrinho de Ganga Zumba, né? Ele era filho de Sabina, que era irmã dele. Palmares, no seu ápice, reuniu cerca de 20 mil pessoas, entre negros, caboclos e índios, em uma comunidade próspera, na qual Zumba vivia como um verdadeiro monarca. O conhecimento do terreno dava grandes vantagens estratégicas aos quilombolas, e por isso a coroa portuguesa ela tentou várias investidas contra Palmares. Aos poucos, conforme os dois lados entendiam melhor a geografia da região, a vida em Palmares ficou mais perigosa. E um dos conflitos levou à captura dos filhos de Zumba e deixou ele próprio ferido. A essa altura, o governador Pedro de Almeida propôs um tratado de paz, além de prometer devolver mulheres e filhos de negros que ainda estivessem cativos. Mas o tratado exigia que Palmares parasse de abrigar novos foragidos, e o pior, que mudasse de lugar. Ou seja, eles queriam que os escravos saíssem de lá e fossem para um outro lugar, né, o Vale do Cucaú, em Pernambuco, área muito mais exposta, exatamente para facilitar, né, em caso de ter um negro que fugisse, né, um ex-escravo, fosse parar lá e eles conseguissem recapturá-lo. Era uma grande furada. Em boa parte dos chefes de Palmares se deram conta disso. O maior contraditor era o Zumbi dos Palmares, o famoso Zumbi, que liderou um grupo que seguiu em Palmares refugiado nas proximidades. Quem foi para o Cucaú enfrentou a vigilância acirrada do governo de Pernambuco. E Zumbi acabou continuando ali, dando sequência ao Quilombo dos Palmares, desafiando o tratado. E sob a regência de Zumbi dos Palmares, foram mais de 15 anos que a gente teve ainda o movimento de resistência. Outra figura importante é Zacim Bagaba. Em meados de 1690, chegou ao Brasil Zacim Bagaba, que vinha da nação Cabinda, hoje a parte da Angola. Ela desembarcou no Espírito Santo e foi enviada para a fazenda José Trancoso. Ela, de natureza rebelde, ela foi exposta a uma série de castigos e foi violentada pelo dono da fazenda. E a presença dela na Casa Grande, apesar da violência, acabou dando oportunidade de liberdade para ela e de vingança. Ela começou então a planejar um envenenamento com o chamado pó de amansar senhor. O que era esse pó? Era um veneno que ele é administrado em doses pequenas, para não levantar suspeitas. E aí a pessoa ia adoecendo, dava uma doença que eles chamavam de quebranto. E entre os sintomas do quebranto tinha a fadiga, desânimo. Então ela aplicava isso para poder ele ficar fragilizado, né, para ele poder ficar doente. E muitas vezes esse envenenamento a longo prazo levava à morte. Quando ele finalmente caiu, Zacimba liderou uma fuga em grupo e fundou um quilombo às margens do Riacho Doce. Boa parte do seu tempo era dedicada à construção de canoas e à organização de ataques noturnos no porto próximo da aldeia de São Mateus. Para quê? Para libertar vários escravos que estavam chegando ao porto, né, que vinham da África. Outra figura muito importante, né, na abolição da escravatura também foi Maria Remédios del Valle. Maria Remédios del Valle, ela nasceu em Buenos Aires em 1768, quase 90 anos antes da abolição da escravidão na Argentina. Na vida adulta, ela foi envolvida na guerra pela independência do país contra a coroa espanhola. De início, ela vivia entre os seguidores do acampamento do Exército do Norte, que pretendia libertar os territórios hoje pertencentes à Bolívia e ao Peru. Então Maria trabalhava como rabona, que era um termo usado para as mulheres que cozinhavam, lavavam, remendavam para os combatentes e fazia bicos como enfermeiras. Na Batalha de São Miguel, ela pediu para poder cuidar das tropas na linha de frente, mas ela não teve autorização do general Manuel Belgrano. Mas ela foi assim mesmo e foi lá que ela acabou tomando o apelido de Mãe da Pátria, né, exatamente pelo seu trabalho como enfermeira nas tropas. Na Batalha de Ayohuma, apenas um ano depois, ela foi baleada e capturada, mas continuou tratando os feridos no cativeiro. Organizou várias fugas e acabou pagando caro pelas tentativas que falharam.
O seu castigo mais lembrado foi uma sentença de 90 dias consecutivos de açoites em público, até que um de seus planos deu certo. Ela escapou e voltou ao exército, onde ela permaneceu até o fim da guerra, em 1818. E em 1826, o pedido de Maria por uma pensão de veteranos de guerra foi negado, e ela passou a mendigar para sobreviver em Buenos Aires. E a história conta que ela foi reconhecida 2 anos depois, já com 60 anos, por um dos generais que tinha combatido com ela antes. Pelo menos 5 oficiais se uniram para exigir do governo compensação, que foi concedido depois em uma audiência oficial. E ela acabou mostrando as cicatrizes, os tiros, os golpes de espada. O resgate da história de Maria, no século XXI, teve tanto impacto que a data da morte dela, a Mãe Pátria, 8 de novembro, foi escolhida como celebração do Dia Nacional dos Afro-Argentinos, uma comemoração similar à Consciência Negra. Outra figura muito importante foi o Francisco José do Nascimento. No Brasil de 1880, o sistema escravagista já dava sinais de falência. As revoltas seguiam e no Nordeste um dos ícones desse período foi o Chico da Matilde, que era o apelido de Francisco José do Nascimento. Era um líder descendente de escravos, que trabalhava como jangadeiro e acabou aderindo à luta abolicionista em 1881. A sociedade cearense propôs em assembleia uma greve dos jangadeiros. Qualquer comércio que necessitasse de embarque e desembarque nas praias do Ceará dependia dos jangadeiros, inclusive o próprio tráfico de escravos. Então, Chico da Matilde assumiu uma liderança no movimento. Há relatos de um protesto que pediu que 2 escravas, de 12 e 42 anos, embarcassem para serem vendidas no Sudeste. E por causa dessa participação nesse movimento, ele acabou sendo demitido, o que só fez com que ele se envolvesse mais com o movimento, fosse um líder à frente da resistência popular. Ele passou a ser conhecido como Dragão do Mar. E em 1884, a escravidão no Ceará começou a cair. Primeiro no município que hoje é batizado de Redenção e depois na província inteira. Isso aconteceu 4 anos antes da Lei Áurea. Então, o Ceará já tinha abolido a escravatura em todo o seu território. Quando a lei que proibiu a escravidão em todo o Brasil foi finalmente assinada, boa parte dos escravos, na realidade, já estava livre. Então, quando a gente fala que a princesa Isabel só deu uma canetada, isso é verdade. Por quê? A abolição da escravatura foi um resultado de muita luta, a insurgência de heróis como esses que eu acabei de citar aqui. Exatamente aquelas pessoas que tiveram uma dose de rebeldia para buscar a sua liberdade. Então, pessoal, era basicamente, eu queria só fazer uma lembrança aqui, baseada nesse artigo que eu li, falando sobre esses heróis desconhecidos da escravidão. Espero que tenha sido claro. Até a próxima.